Vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos inicialmente 2 versículos, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Só até aí, irmãos, podeis assentar, por favor. Amados, nós iniciamos essa série de aulas falando sobre a missão do discipulado. Se você estava aqui nessa aula, você se recorda de que eu comentava de que essa é a missão da Igreja de Cristo e essa é a missão que nós, como ministério, também adotamos. Isso é a nossa missão, a missão do discipulado, a missão de pregar o Evangelho genuinamente, com fidelidade, e de ensinar as pessoas que creram nesse Evangelho e se renderam a Cristo, como serem verdadeiros discípulos de Cristo, ensinando aquilo que o Senhor nos ordenou. A partir daí, existe algo terrível que nós observamos. Existe uma falha nessa missão. A falha, pelo menos especificamente aqui no Brasil, existe uma falha muito grave na missão do discipulado. E que falha é essa? Nós temos dados estatísticos que mostram que o crescimento, o percentual de cristãos aqui no Brasil só tem crescido cada vez mais. E existe uma projeção de que em até 12 anos, os evangélicos, declarados evangélicos, sejam a maioria da população brasileira. Por exemplo, em 1991 representavam 9%, em 2000 representavam 15,1%, em 2010 esse percentual era de 22%. E existe uma projeção que saiu não estatística, não censo, não IBGE, mas uma projeção de uma pesquisa do Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo no início de janeiro, relata que hoje a estimativa é de que somos 31%. Esses 31%, dentro dos 210 milhões de brasileiros, representariam mais ou menos 65 milhões de pessoas que se declaram evangélicas que não fazem a diferença no Brasil. Isso é um fato. Aqui na nossa cidade, por exemplo, é um fato. Por que nós estamos do jeito que estamos? Porque, na verdade, grande parte, eu arrisco a dizer a grande maioria desses evangélicos não são cristãos, não são discípulos de Cristo. Então, por isso a importância de nós ensinarmos não só a pregarmos o Evangelho, genuinamente, para que as pessoas compreendam isso. Irmãos, como foi importante eu compreender o Evangelho. Se eu não tivesse compreendido o Evangelho em 2015, eu estaria condenado ao inferno. Já falei isso com vocês várias vezes. Mas a partir dessa correta compreensão, é necessário que a gente passe a entender, a aprender aquilo que Jesus nos ordenou a viver. Porque um discípulo de Cristo é aquele que quer ser um imitador de Jesus Cristo. Ele quer viver conforme o seu mestre o ensinou. E isso a palavra de Deus nos mostra aqui, amados. E nós vimos como é importante nós sermos discípulos de Cristo segundo o padrão que o próprio Jesus falou, como nós devemos ensinar a outros aquilo que nós temos aprendido, porque o Senhor nos faz idôneos, capazes, capacitados, quando Ele nos transportou da morte para a vida, quando Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus, e nós compreendemos o Evangelho. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós então, a partir do poder do Espírito Santo, pela exposição fiel da palavra de Deus, o Senhor nos torna habilitados a ensinar outras pessoas aquilo que nós mesmos estamos vivendo. Então, por isso, você não tem desculpa
em querer deixar de ensinar a outras pessoas a palavra de Deus. Você é indesculpável, irmão. Eu sou indesculpável. Porque se nós formos transportados do império das trevas, se nós andávamos em trevas e hoje andamos na luz, se hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor, o Senhor nos capacita a isso. O Senhor é quem faz. E dentro disso, irmãos, nós conseguimos enxergar no texto sagrado aqui, no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Paulo ele faz questão de relatar que os irmãos em Tessalônica não foram imitadores apenas dele e da equipe missionária que estava com ele, Silas e Timóteo, mas na verdade eles foram não imitadores dessa equipe, dos seus discipuladores, a ponto deles amarem tanto ao Senhor que eles se tornaram imitadores do próprio Senhor Jesus. Esse é o objetivo. É isso que nós precisamos buscar, mostrar às pessoas como elas terem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se nós chegarmos, irmãos, onde nós estivermos, plantados pelo Senhor, para lançar um remedinho para as pessoas, isso não gera transformação, isso não gera vida. Eu estava essa semana numa atividade e eu estava com um irmão em Cristo, alguns irmãos em Cristo, supostamente, e uma pessoa que não era. E um desses irmãos em Cristo resolveu evangelizar o que não era. E a forma dele evangelizar foi dizer que ele via no semblante do jovem que esse jovem seria um pregador da palavra de Deus, um ministro de Deus. E que por ele ter esse chamado de Deus, ele então resgataria muitas vidas que estariam perdidas. E aí começou a falar, e você vai ter alegria, e você vai ter paz, e você vai ter bons relacionamentos, não que você ande com mais pessoas. Aí eu falei, eu estou ouvindo. Aí ele me perguntou, não é? Aí eu falei, puxa, meu irmão, não é. E aí eu preguei, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquele jovem. E aí ele não ficou, é isso aí que ele falou, mas é importante você saber que Jesus Cristo, ele faz isso na sua vida e tal. Eu falei, irmão, o principal é o evangelho. Se ele não compreender isso e ele não desejar viver eternamente com o Senhor, de que adianta tudo isso que você está querendo proporcionar para a vida dele, gente? Sabe, algo assim é surreal. Até entendi a boa intenção dele, mas se ele fez isso, amados, porque provavelmente é aquilo que ele foi ensinado. Você entende? Então, não se assuste, não vibre com essa estatística crescente. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, e a palavra nos mostra isso. Todo cristão amadurecido no Evangelho precisa ser um bom referencial aos irmãos. Eu preciso ser um bom referencial para vocês. Não porque há um dia eu fui consagrado ao ministério pastoral, pior ainda, né? Mas por ser um irmão em Cristo, eu preciso ser um bom referencial para vocês. Vocês precisam ser bons referenciais para mim, uns para os outros e para aqueles que estão fora. Sendo um bom exemplo naquilo que nós ensinamos, falamos, mas muito importante, amados, na nossa conduta. O texto que nós lemos aqui, é claro que o versículo anterior diz que o Evangelho chegou não somente em palavras, mas em poder. Fala muito do ensinamento que eles receberam, toda essa epístola aqui. Mas o versículo 6 faz questão de frisar que eles imitavam a conduta de Paulo e da equipe dele. Não somente a deles, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é explícito nesse texto como a equipe missionária serviu de bom exemplo para os irmãos, a ponto de eles serem imitadores. O termo grego aqui para imitadores, no versículo 6, é mimetes, de onde vem a palavra mímica,
e descreve alguém que imita outra pessoa, especialmente para seguir seu exemplo ou o ensino. Quem é mais que é da minha geração, no colégio provavelmente os professores preparavam a prova e eles faziam uma cópia para entregar para os alunos. Eles usavam um aparelhinho em que tinha que botar álcool, tinha lá o carbono, geralmente era azul, e ficava girando a manivelinha. Lembra do nome? Mimeógrafo. Por quê? É aquele que faz cópia, entendeu? É aquele que faz a imitação, é aquele que copia. Então o termo deriva disso aí. Então não era, ali naquele discipulado, não era só um estudo bíblico. Ainda que o estudo bíblico, como aqui, está acontecendo nesse momento, como acontece todos os domingos aqui pela manhã, é maravilhoso, irmãos. Não era apenas absorver uma informação, mas viver uma transformação de vida ao imitar a prática de vida dos discipuladores, que era baseada nesse conteúdo ensinado. Aquilo que eles estavam ensinando era aquilo que eles viviam. Por isso que os irmãos tessalonicenses podiam imitá-lo. Que assim seja comigo com você. Que aquilo que nós ensinamos, onde o Senhor nos plantou, aquilo que nós compartilhamos da palavra, seja aquilo que nós vivemos. Porque aquilo que está saindo por aqui, a pessoa está vendo em nós no dia a dia. Hoje é um momento chave para você avaliar a tua vida, começar a se perguntar se de verdade você tem sido um imitador de Cristo. Se eu tenho sido um imitador de Cristo, se nós temos sido, amados. A igreja em Tessalônica imitou a equipe missionária e também a Jesus Cristo, a ponto de eles se tornarem modelo. O versículo 7 nos diz isso. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E a palavra utilizada por Paulo para modelo, aqui no versículo 7, é o termo grego tupos ou tipos, que significa uma marca visível, uma impressão, figura, imagem, um padrão, um exemplo. Por exemplo, no seu teclado, as teclas que você pressiona virtualmente, que agora é na tela, no computador, na antiga máquina de escrever, você chama, como é que você chama? Em design você chama as letras, os pontos, as sinalizações, você chama de quê? De tipos, porque vem disso, é aquilo que você pressiona e deixa uma marca. Então nós precisamos ser aqueles de maneira tal que deixamos marcas, impressões nas vidas das pessoas. E como é que a gente deixa isso? É só por aquilo que a gente fala? Não, é pelo relacionamento, é no dia a dia, é na prática. Ou seja, os cristãos tessalonicenses eram impressões do Senhor Jesus Cristo. As pessoas poderiam olhar para eles e enxergar que eles eram verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo. Só que, irmãos, tem algo impressionante que eu preciso parar uns minutos para compartilhar com você. A dinâmica dessa viagem missionária, especificamente a passagem de Paulo pela Macedônia, foi algo assim, muito ágil e foi muito dinâmico. Foi algo assim, muito expresso. E eu vou compartilhar com vocês aqui, nós vamos ver na palavra de Deus o porquê disso. Ele estava num lugar, Paulo, e ele estava com ele, os companheiros, e daqui a pouquinho ele precisava ir para outra cidade. E aí daqui a pouquinho ele precisava ir para outra cidade. Irmãos, ele não conseguia parar no lugar por muito tempo. Somente quando ele chega na cidade de Corinto, que ele fica por cerca de 1 ano e 6 meses. É o que a palavra nos relata. Então a passagem de Paulo pela Macedônia, ela foi bem intensa e dinâmica. Em curto espaço de tempo, Paulo visita Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, de onde ele escreveu essa carta, em Corinto. Como é que se iniciou essa viagem? Paulo estava querendo pregar na Ásia. Atos 16 nos mostra isso. E aí ele é impedido de pregar pelo Espírito Santo. Ele então, à noite, ele tem uma visão de um macedônio chamando ele
passa a Macedônia. Então ele compreende que ele tinha que fazer a viagem missionária para lá. E ele vai para lá. E quando ele chega na Macedônia, coisas maravilhosas acontecem. Ele prega o Evangelho, vidas se convertem, Lídia se converte, aquela jovem que era possessa por demônios, seu espírito adivinhador foi liberta, e por conta disso eles foram presos, foram aceitados e presos, e lá na prisão eles oraram ao Senhor, louvaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, e houve aquele mover maravilhoso de Deus, onde eles foram libertos ali, mas não fugiram, a ponto do carcereiro ficar espantado, achando que tinha perdido a vida de todos aqueles presos, ia se matar, e Paulo brada de lá: ei, está todo mundo aqui, ninguém foi embora não. E aí então o próprio carcereiro começa a limpar as feridas de Paulo e começa a perguntar daquela fé. Então, pela pregação do Evangelho, aquele carcereiro, ele crê no Senhor Jesus, e pela pregação do Evangelho, a casa dele também foi salva. Aquele versículo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não é que porque ele creria, automaticamente a família creria, mas porque ele creu, ele abriria a porta para a pregação do Evangelho, e pela pregação do Evangelho, a família dele creria. Era algo profético, digamos assim, que Paulo estava colocando para ele, e muitas vezes nós usamos esse versículo distorcido dentro do contexto. E a partir daí, ele fica fugido, ele corre. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo atravessou Anfípolis e Apolônia até Tessalônica. Atos 17:1 nos mostra isso, após ter sido expulso de Filipos. Como costume, chegando a Tessalônica, primeiro ele foi às sinagogas judaicas e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17:2 mostra isso. Mas ele pregava o Evangelho também aos gentios, a ponto de uma multidão de devotos gregos se renderem a Jesus, de mulheres influentes na sociedade também. Atos 17:4 mostra isso. Possivelmente, o maior sucesso que ele teve foi exatamente entre os gentios. Como nós vemos nos versículos 8 e 9 do primeiro capítulo dessa epístola, no capítulo 2, nos versículos 14 e 16. Só que a obra estava acontecendo, ele tinha ficado 3 semanas, não conseguiu pregar para aqueles, começou a pregar para os judeus, começou a pregar para os gentios. Assim que os gentios veem que a obra estava sendo feita, que o Evangelho estava sendo pregado, eles sobem nas tamancas e começam a perseguir. Em seguida levantou-se um tumulto contra Paulo, instigado pelos judeus incrédulos. Versículos 5 a 9 de Atos 17, nós lemos isso. Sendo mandado de noite para Bereia. Abra comigo, por favor, é importante nós lermos. Eu não ia ler não, mas é importante, para você entender isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículos 1 e 2, para nós lermos aquilo que eu comentei. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Era o padrão de Paulo começar pelas sinagogas. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então ele expôs, pregou, alguns creram. Versículo 4 diz isso. Só que aí, olha o que a Bíblia diz: e ajudaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos, não mais aí os judeus, e não poucas mulheres principais, as mulheres da alta sociedade de Tessalônica, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade,
clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. De verdade, Paulo pregou que Jesus era rei, com certeza, né? E aí, versículo 8: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram, porque ele só estava pregando a palavra de Deus, só estava pregando o Evangelho. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então eles começaram a pregar 3 semanas aos judeus, e aí logo em seguida eles começaram a pregar aos gentios. Os gentios começaram a se converter em multidão, irmãos. A palavra diz aqui multidão, era um grande número. Os judeus ficaram assustados com aquilo. Você não conseguiu nos persuadir, mas está ganhando esse povo todo aqui. Como é que nós faremos prosélitos para o judaísmo, se você está pregando esse Cristo e eles estão se convertendo? E arrumaram uma confusão para que a obra não continuasse. E pelo que nós lemos aqui da palavra, no mesmo dia que a confusão rolou, os irmãos acharam melhor levar ele para Bereia à noite. E eu estava pesquisando sobre a localização de Tessalônica e Bereia. Hoje em dia, Tessalônica, se eu não me engano, é a cidade de Salonique, na Grécia, e Bereia é Varrique. Existem ainda as cidades com outros nomes, mas eu fui ver no mapa, não fica tão próximo, mas também não tão distante. Fica a uma distância de cerca de 73 quilômetros, mais ou menos. E hoje ainda é possível, eu estava vendo lá no Google Maps, hoje ainda é possível andar a pé de uma cidade para outra. É como se Paulo tivesse ido, por exemplo, daqui de São Gonçalo até a Baixada Fluminense à noite, não sei se andando ou se alguma carroça, a Bíblia não mostra aqui nesse texto, porque estava fugindo da cidade de Tessalônica. Ele não teve nem tempo de continuar fazendo a obra naquela cidade. Ele rapidamente precisou correr. Só que a Bíblia mostra aqui para a gente, amados, continua aqui, versículo 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Em Tessalônica, Paulo chega aos judeus, nas sinagogas. Os judeus rejeitam, alguns creram, mas a maioria rejeita. Quando ele chega a Bereia, ele também vai para a sinagoga, versículo 10 diz isso. Era o costume dele, era o padrão, em começar pregando o evangelho aos judeus, para depois aos gentios naquela cidade. Só que quando ele vai pregar aos judeus em Bereia, os judeus em Bereia, peraí, deixa eu pegar o rolo. E não é que é verdade? E não é que esse Jesus que morreu e ressuscitou e apareceu a você, esse Jesus realmente é o Messias? Realmente ele é o Cristo? A palavra diz aqui, versículo 12, de sorte que creram muitos deles, diferente de Tessalônica, que foram poucos dos judeus, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. De novo, irmãos, e não foram os judeus daquela cidade. É como se eu estivesse aqui em São Gonçalo pregando o evangelho e de repente ele foi para Nova Iguaçu. Chegando em Nova Iguaçu, ele começa a pregar o evangelho, e os judeus daqui de São Gonçalo, sabendo que ele estava ganhando vidas para Jesus lá em Nova Iguaçu, o que ele faz? O que eles fazem? Eles vão atrás de Paulo, irmãos. Eles vão atrás para quê? Versículo 14: no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram. Versículo 15: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas,
e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Ele não conseguia parar, irmãos. O servo de Deus só estava querendo fazer a obra e não estava conseguindo direito. Então foi algo muito intenso, foi muito dinâmico, foi muito rápido. Tudo isso aqui, amados, existem relatos históricos de todos esses acontecimentos, foram no ano 53 depois de Cristo. Ano 52 depois de Cristo. Essas viagens aqui por essas cidades, ele não ficava meses em cada cidade. Era algo teve que ser muito rápido. Somente quando ele chega em Corinto é que ele consegue respirar um pouquinho para poder fazer para fazer a obra. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, amados, na palavra? Esse discipulado que Paulo fez com os irmãos em Tessalônica não foi algo demorado, não foi algo longo, não foi um processo de 6 meses, não. Foi algo mais dinâmico. Paulo não teve nem a oportunidade de que fosse algo um pouco mais demorado. Ele não conseguiu. Não teve tempo. Só que um detalhe interessante, irmãos, quando Paulo ele chega aqui em Atenas, a primeira intenção dele, qual era a primeira intenção? Versículo 14, nós lemos que Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Eles ficaram ali. Apenas Paulo, que no primeiro momento foi para Atenas com outros irmãos. Provavelmente aqui os convertidos em Bereia. Foram com ele até Atenas. E chegando em Atenas, Paulo manda chamar Silas e Timóteo. Chama Silas e Timóteo. Enquanto Silas e Timóteo não chegam, acontece algo maravilhoso. A primeira intenção de Paulo era esperar pela chegada dos companheiros de viagem, pois ele tinha enviado uma mensagem para Bereia para que eles fossem ter com ele o mais rápido possível. Versículo 15 nós lemos aqui. Mas quando ele se viu rodeado de templos, altares, estátuas e adoração idólatra, ele não aguentou ficar em silêncio. Olha o versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, estavam seus companheiros de viagem. O seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que Paulo faz? Paulo, então, ele usa um ponto de ligação de um altar. Eram muitos altares. Existe uma frase que diz que em Atenas tinha mais estátuas do que homens. A quantidade de estátuas é que aquela população idolatrava. Então Paulo estava atemorizado com aquilo e queria ficar ali só de boa, esperando os irmãos vão chegar, vou meditando aqui na palavra, eu vou orando. Mas aí ele não conseguiu, irmãos. Era muita gente perdida. Ele então começa a se comover e ele começa a disputar. Versículo 17, começa a disputar na sinagoga com os judeus, começa ali. E aí, irmãos, no versículo 22, nós começamos a ver que Paulo, ele se levanta e começa, usando um ponto de ligação do altar ao Deus desconhecido, ele começa então, amados, com muita sabedoria, prudência, raciocínio claro e uma perfeita habilidade, pregar um sermão que ficou marcado na história da humanidade. Esse sermão de Paulo aqui, ele não ficou marcado apenas aqui na Bíblia para nós, que lemos a palavra de Deus, os cristãos, mas é algo que ficou marcado na história, porque Paulo era alguém extremamente culto, e ele usou, pelo poder do Espírito Santo, ele soube ali entrar de maneira muito objetiva, muito direta, acertando em cheio, pregando o Evangelho para aquele povo. E o versículo, por exemplo, um versículo maravilhoso, eu vou ler com você, que você vai lembrar desse texto.
Ele não começou com ataques aos seus falsos deuses ou denúncias da religião deles como uma ilusão satânica. Ah, porque vocês são idólatras, vocês vão para o inferno. Ele não começou pregando assim. Nós precisamos entender que muitas vezes não é você ensinar o que Jesus ensinou de forma ríspida, ofendendo aos irmãos, aqueles que você quer que sejam seus irmãos, mas que no poder do Espírito Santo, conhecedores da palavra, encharcados da palavra de Deus, nós fizemos uma ferramenta de Deus para anunciar a palavra. A própria palavra vai nos ofender, não nós. Não é aquilo que nós vamos falar, mas é a palavra vai ofender, precisa ofender. Irmão, se você está ensinando alguma coisa para que aquela pessoa aprenda aquilo que Cristo ensinou, e a pessoa nunca se sente escandalizada com o que você prega e ensina, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho, ele ofende os nossos pecados. Precisa ofender. Não dá para ser na maciota. Não dá para ser querendo trazer para a pessoa um remedinho para aquela situação na vida da pessoa. Ah, você está triste, né? Vem para Jesus que você vai ter alegria. Não, irmão, isso não é Evangelho. Não é, irmãos. Eu muitas vezes errei nisso. Muitas vezes. Nós não podemos errar, não tem tempo, irmãos. Não tem tempo. Você não pode ser ofensivo, mas você tem que se encher da palavra de forma tal, e você ser um verdadeiro cristão, de que a tua pregação da palavra de Deus, a pregação em si, ela vai trazer às pessoas arrependimento. Assim precisa ser. E aí, Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo a se aproximar das mentes e corações, anunciando o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Atos 17, 24. E aí, de forma espetacular, irmãos, ele termina essa pregação maravilhosa com um épico apelo ao arrependimento. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual é a prova de que Deus vai trazer juízo a todos aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz? Ressuscitando aquele que foi o objeto da mensagem da cruz. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter certeza que se nós estivermos em Cristo, naquele grande dia, selados pelo Espírito Santo, nós seremos resgatados, e aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz vão sofrer a justiça. Mas olha o que ele coloca aqui, em que com justiça há de julgar o mundo. Como é que ele começou a pregação? Falando daquele que criou o mundo. Você está entendendo? Paulo foi muito sagaz. Sim, ele estava no óleo ali, pregou sozinho, num lugar cheio de adversidades, assim, um clima hostil, com certeza muitos demônios ali por conta das idolatrias. Ele sozinho, ele não estava com os irmãos bereanos, porque ele manda que os irmãos bereanos fossem até Bereia para chamar Silas e Timóteo. Então ele não estava com os irmãos, ele estava sozinho. Mas mesmo sozinho, ele se incomodou de tal forma que ele não podia ficar quieto. E ele abriu a boca e pregou o Evangelho, irmãos. Só que ele não ficou ali muito tempo. Pouco tempo depois ele sai dali. Paulo vai embora para Corinto. Sem parecer, ao que a palavra mostra aqui, aparentemente Paulo não foi perseguido, ele não foi colocado para fora. Ele viu que pregou o Evangelho. Alguns creram, outros não creram. Eu vou seguir para Corinto. Ele foi para Corinto. Capítulo 18, versículo 1 mostra isso. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto.
E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados, o que Paulo fazia? Ia para a sinagoga. Disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, o que acontece? Paulo, ele se motivou com a chegada dos irmãos de tal forma que a palavra diz aqui no versículo 5, foi Paulo impulsionado no Espírito. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, quando os companheiros chegaram até ele foi impulsionado. E nós vamos ver um texto na primeira carta aos Coríntios que vai mostrar isso em detalhes, como ele foi impulsionado com a chegada. Mas espera aí, Paulo chegou a Atenas. Chegando a Atenas com os irmãos de Bereia, recém-convertidos, ele falou: meus irmãos, voltem lá a Bereia e, por favor, chamem Silas e Timóteo para cá. Ele estava em Atenas. Ele foi para Corinto sozinho, ele não esperou. Segundo o texto aqui, a nossa primeira leitura, você pode ter a impressão de que ele não esperou Silas e Timóteo. Talvez você tenha essa impressão aqui, mas nós vamos ver que, na verdade, eles chegaram e Paulo falou: vai lá, volta lá em Tessalônica. E quando eles chegam aqui, foi algo maravilhoso o que o Senhor fez, porque com a força da equipe reunida, irmãos, e com as boas notícias, e eu vou te explicar já que boas notícias foram essas, ele é impulsionado. Nós lemos isso do versículo 1 até o versículo 11. Continuando esse texto, a palavra diz, versículo 6, Atos 18: mas insistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor, em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Pelo menos por um período, Paulo respirou. Agora eu vou respirar. E respirou um pouco. Só que quando a equipe dele chegou, ele se motivou de tal forma que a pregação dele foi diferente. Os primeiros versículos do capítulo 18 mostram aqui que ele encontrou Áquila e Priscila, viu que eles eram discípulos de Cristo, viu que eles tinham o mesmo ofício, fazer tendas, foi acolhido por essa família e começaram a trabalhar juntos. Paulo ia fazendo o trabalho dele, sábado ele ia para a sinagoga evangelizar, voltava os outros dias da semana, ele continuava trabalhando, sábado ele voltava para a sinagoga para ensinar, até que os companheiros dele chegaram. E quando ele viu que ele não estava mais sozinho, que a equipe missionária dele, a equipe que andava com ele, que estava viajando com ele, sofrendo aquelas perseguições, ele se animou de tal forma, irmãos, que o Senhor Jesus apareceu para ele em visão e falou: força, filho, força aí, não esmorece não, eu sou contigo, eu tenho muito povo nessa cidade, amados.
Quando nós nos reunimos como corpo, a nossa força de trabalho é muito maior, irmãos. Quando o evangelismo estratégico se reúne para evangelizar, não é outra coisa. É outra coisa você evangelizar sozinho. Mas quando você está lá com a tua dupla, e você vê outra dupla lá na frente, e você vê a outra, irmão, eu não sei o que acontece, irmão. Liga um negócio na gente, sabe? Traz um gás, uma motivação que o Senhor nos leva a fazer. A mesma coisa é isso, por exemplo, as irmãs com as crianças. Quando elas veem que elas não estão sozinhas, mas que elas são uma equipe, que estão ensinando as crianças aquilo que o Senhor ordenou, dá um gás, dá uma motivação. A mesma coisa quando a equipe de louvor, o ministério de louvor está junto, adorando ao Senhor, centralizando ao Senhor, e ver que juntos, a igreja está adorando junto com o ministério, eu tenho certeza que isso dá um gás. A mesma coisa é quando nós nos reunimos, conversamos sobre discipulado, e nós sabemos que como está sendo discipulado de um, de outro, aquilo vai injetando ânimo na gente, e é assim com o projeto Amor também, quando os irmãos estão ali uns os outros, eu tenho certeza que vem o derramar de Deus, e um motiva o outro, aquilo que Deus está fazendo por um, traz uma motivação tal, assim como o ministério de visitação da mesma forma. Vai sendo brasa, vai juntando um monte de brasa, irmãos, e fica um fogo, um calor do Espírito Santo, pregando o Evangelho, ensinando aquilo que Jesus nos ordenou. Irmãos, que não existe, irmão, potestade, principado, força, dominador que pode impedir o poder do Espírito Santo através da igreja. Não existe, irmãos. Mas como nós estamos em unidade, Paulo viveu isso aqui. O grande apóstolo Paulo, irmãos. Quando que ele se animou? Quando ele estava no corpo, quando ele estava com os céus, quando ele estava juntos. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos pregar o Evangelho juntos, nós precisamos discipular juntos, nós precisamos fazer a obra juntos, nós precisamos expandir o reino de Deus juntos. É no coletivo, em unidade. Esse é o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que o Senhor faria do judeu e do gentio um só povo, a sua igreja, e pela sua igreja o corpo de Cristo seria manifestado. A palavra inclusive diz que nem o império das trevas tinha noção que isso ia acontecer. Quando eles viram um corpo só, judeus e gentios, na força do Espírito Santo, continuando a obra do Espírito Santo, de desfazer as obras do diabo. Eles não esperavam isso, uma bomba atômica que caiu neles. Se eu não me engano, já trouxe uma pregação sobre isso. A Deus seja agora na igreja. É uma bomba atômica. Quando nós estamos juntos, irmãos, é no coletivo que o amor de Cristo nós passamos a conhecer e experimentar na sua totalidade. É com cada um de vocês, com cada um de vocês eu aprendo algo. Cada um de vocês soma algo na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, no meu dia a dia, na minha família. Como nós somos importantes, amados, uns para os outros. E Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo entendeu que eles precisavam juntos. Vamos voltar para 1 aos Tessalonicenses. Isso foi para te mostrar que o discipulado ele precisou ser objetivo nesse momento aqui. Não tinha como. Primeira carta aos Tessalonicenses, olha o que a palavra de Deus diz, por exemplo, no capítulo 2, versículos 17. 17? Isso. Ele escreve assim na carta: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Por que ele era impedido? Porque depois de Tessalônica, ele continuou sendo perseguido, irmãos. Ele não conseguiu voltar para a cidade. Lembra que ele saiu fugido à noite para a Bereia? Ele não tinha conseguido, ele saiu fugido. Então, quando ele escreve a carta, ele fala: eu tentei voltar, mas eu não consegui. Ele fala literalmente: o diabo me impediu. Eu estava sendo perseguido, eu não tive como. E aí no capítulo 3,
Versículo 1, ele diz: por isso, não podendo esperar mais, e aqui você vai entender que Silas e Timóteo realmente eles chegaram a Atenas. Atos não fala isso. Atos só fala deles em Corinto, não fala enquanto Paulo faz aquela pregação, usando o ponto de ligação do altar ao Deus desconhecido, aquele chamado ao arrependimento, pregando o Deus que criou o mundo e por isso ele tem autoridade para julgar o mundo. Não aparece ali Paulo e Silas e Timóteo chegando. Só aparece no texto que nós lemos em Atos 18, eles chegando a Corinto. Mas como assim? Paulo mandou eles irem para Atenas. Eles não foram por quê? Eles foram desobedientes ao apóstolo? Não, irmão. Eles chegaram a Atenas. Só que nesse texto aqui é que mostra que eles chegaram. Por que Paulo foi sozinho para Corinto? Porque quando eles chegaram em Atenas, ele se sentiu compelido a fazer algo. Irmãos, vão lá ver como é que está a igreja em Tessalônica. Eu não estou conseguindo ir, mas vão vocês? Olha o que a palavra diz aqui. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar. Confortar do quê? Confortar de que Paulo estava bem. Paulo foi enxotado de Tessalônica, foi para Bereia, mas ele estava bem, para confortar sobre isso. E vos exortar acerca da vossa fé, encorajar, ânimo, irmãos. Paulo foi perseguido, mas vocês também vão ser. Força, ânimo, vamos em frente, vamos seguir em frente. Versículo 3: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Entenderam? Por isso que ele foi sozinho para Corinto. Porque quando Silas e Timóteo chegaram a Atenas, Paulo ficou incomodado. Vai lá ver como é que eles estão. Mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Então, era por isso que provavelmente lá em Atenas, Paulo estava só observando. Ele só queria esperar os irmãos, ele não queria, ele queria ficar ali na dele. Por isso que quando ele foi para Corinto, ele arrumou um serviço para fazer, junto com Áquila e Priscila, acolhido na casa deles, trabalhavam fazendo tendas, ia à sinagoga, pregava o evangelho e voltava a trabalhar. Ia à sinagoga, pregava o evangelho e voltava a trabalhar. Mas quando eles chegaram a Corinto, trazendo essas notícias aqui, que os irmãos entenderam que estava tudo bem com Paulo, e que não foi por causa disso que eles se desviaram da fé, eles perseveraram firmes em Cristo, Paulo ganhou um ânimo. Por quê? Porque o nosso fruto, irmãos, ele nos alegra. O fruto de você ver alguém se tornando discípulo de Cristo traz uma injeção de ânimo tamanho que você não sabe como. Você, mesmo à distância, você ouvir de uma pessoa que, se pudesse, estaria contigo todos os dias, aprendendo contigo, se morasse perto, não tem preço, irmãos. Você está junto dos teus irmãos, você saber que uma palavra que você trouxe, um ensinamento, uma correção, uma conversa que você trouxe na sua casa, que aquilo gerou transformação na vida daquela pessoa, não tem preço, irmãos. Você saber que no seu trabalho, aquele teu colega que aos olhos de muitos estaria perdido, mas porque você pregou o Evangelho e você perseverou em ensinar o que Jesus ordenou, não levar um remedinho, mas pregar o Evangelho, aquilo que o Senhor ordenou, e ver que aquela pessoa se tornou um discípulo de Cristo, não tem preço, irmãos.
o fruto do nosso trabalho no Senhor nos alimenta, nos anima, nos regozija, nos enche de alegria, porque nós estamos vendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Você sabe, nós, esses humildes barros, servos que nós somos, miseráveis, indignos do Evangelho, da salvação, nós temos ferramentas de Deus para a transformação de vidas, não tem preço, irmãos. Deseje ganhar vidas para Jesus, deseje discipular vidas, deseje ensinar o que você sabe, que o Senhor ordenou e você sabe, e você vive. Deseje ensinar para os teus filhos, deseje ensinar para o teu primo, para o teu familiar, para o teu colega na escola, para o teu colega no trabalho. Deseje isso, porque o fruto é que nos alimenta, irmãos. Imagina, a gente vê congregar, eu vejo o pastor falando regularmente com os irmãos do projeto Quero Congregar, que o congregar não é um fim em si mesmo. Nem você congregar e eu congregarmos aqui na igreja, na primeira congregação em São Gonçalo, não é um fim em si mesmo, irmãos. Não é esse o propósito. Mas o nosso propósito é que nós juntos sejamos ferramentas de Deus para a expansão do reino. É por isso. Não tem preço, isso é maravilhoso. Só que, olha o detalhe do capítulo 2, capítulo 2, olha o detalhe do versículo de número 6 em diante. 1 Tessalonicenses 2:6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisera-vos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Não era só ensinar a pregar, era transmitir da vida dele, de Paulo, para a vida daqueles irmãos de Tessalônica. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos na assembleia, no coletivo da igreja, a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo não só reunia os irmãos e trazia um estudo bíblico ou a pregação. Não era só isso que ele fazia. Paulo ensinou e transmitiu da vida dele, naquele tempo corrido, ele foi capaz de discipular cada um da igreja de Tessalônica. Claro, ele com Silas e Timóteo. Cada um de vós. É impressionante isso. É por isso que mesmo ele tendo saído corrido de lá, mesmo ele tendo saído fugido de Tessalônica, ele conseguiu, no pouco tempo que ele teve, ele não ficou assistindo televisão, ele não ficou assistindo Netflix, ele não ficou assistindo vídeos do YouTube, ele não ficou assistindo as pregações de Pedro, não ficou. Ele foi fazer a obra de Deus. Ele não perdeu tempo, irmãos. Mesmo corrido, ele conseguiu discipular um a um, porque ele não perdeu tempo. Eu e você não podemos perder tempo, amados. O nosso rei está voltando.
que nós precisamos formar discípulos de Cristo? Será que você, pai, se preocupa em formar o seu próprio filho discípulo de Cristo? Será que você ensina? Outro dia, irmãos, eu fiquei preocupado. Os primeiros dias do ano, eu estava acompanhando meu plano de leitura bíblica ali certinho, né? Estava adiantando um pouco, lendo outros textos em relação aos estudos que eu tenho preparado, inclusive esse aqui. E aí, de repente, eu estou escutando lá na sala a Rosana lendo. A Rosana faz com ela um momento de leitura bíblica e lê para a Bia. Ela não lê, mas lê audivelmente. A Bia ouve, ela tem a ouvida bíblica diária dela, da de leitura. Aí daqui a pouco eu estou vendo que ela está lendo um texto na frente do que eu tinha lido já, irmãos. Eu fiquei impressionado. Minha filha já tinha ouvido mais da palavra de Deus, seguindo o plano de leitura, do que eu tinha lido. Por quê? Porque a Rosana se preocupou em formá-la uma verdadeira discípula de Cristo. Será que você se preocupa, irmãos? Será que eu me preocupo naqueles que nos cercam? Será que nós temos nos preocupado em formar essas vidas que o Senhor coloca ao nosso redor, verdadeiros discípulos de Cristo? Será, irmãos? Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo. Ele foi um grande exemplo, amados. Ele cuidou de cada um. E numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir, nós precisamos ver como Paulo podia dizer que ele próprio era o exemplo. Porque ele mesmo era o exemplo. Feche seus olhos, vamos orar. Nós precisamos formar discípulos de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pelo rico privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que cada dia nós desejemos mais e mais mergulhar no ensino da Tua Palavra. Pai, nós queremos não sermos infrutíferos, não sermos inertes ao que tem acontecido. O nosso Rei Jesus está voltando, muito em breve Ele chegará. E como Ele nos encontrará, Paizinho? Como o Senhor nos encontrará? Será que nós estaremos com a mão lançada ao arado, trabalhando, ganhando vidas, ensinando, expandindo o Teu reino, ensinando as pessoas o que importa serem verdadeiros discípulos de Cristo? Ou será que o Senhor vai nos encontrar ocupados com as questões dessa terra? Pai, tem misericórdia de nós. Eu sei que foi no poder do Teu Espírito, eu sei que foi na Tua capacitação que assim Paulo, nosso irmão Paulo e nossos irmãos Silas e Timóteo puderam forjar aquelas vidas para Ti, de tal forma que eles se tornaram um modelo, Senhor, exemplo para a Macedônia e a Caia. Pai, nos ajuda a não perdermos tempo. Nos ajuda a nós nos alegrarmos de saber que podemos ser ferramentas em Tuas mãos. Traz de volta a nós, Pai, a alegria da salvação em primeiro lugar, Pai. Mas também nós rogamos a Ti, Pai, traz sobre nós de volta a alegria de frutificar para o Teu reino, Pai. Que nós possamos nos mover nisso, nos preocupar nisso e ensinar as pessoas aquilo que Jesus Cristo tem ordenado, e que tudo isso, Paizinho, seja para a glória de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus.